E agora eu quero falar com você. Vamos falar agora no quadro Seus Direitos. Você que é morador de condomínio, apartamento, casas. Bom, tá com condomínio atrasado? Sabia que uma nova legislação entrou em vigor e a sua dívida pode deixar de existir em 5 anos? Estamos aqui com o advogado especialista Matheus Benedetti, que vai nos dar detalhes sobre esse assunto que interessa a tantas pessoas, principalmente que moram em apartamentos e condomínios fechados. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Hussein. Obrigado pela sua participação aqui no Noticidade, viu, doutor? É um prazer. Bom, doutor Matheus, recentemente, então, o Supremo Tribunal de Justiça fixou o prazo para a cobrança de dívidas condominiais. Qual é esse prazo segundo esse entendimento? No caso é o Superior Tribunal de Justiça, ele fixou o prazo de 5 anos para a cobrança dos débitos condominiais. Essa decisão é relativamente recente no mundo jurídico, ela é de agosto do ano passado e ela veio meio que na contramão do que vinham decidindo os tribunais estaduais. Essa decisão, os tribunais estaduais estavam decidindo majoritariamente com esse prazo de 10 anos, e aí o Superior Tribunal de Justiça, nessa decisão, que pegou até de surpresa os síndicos e administradores de condomínio, decidiu que a dívida tem o prazo prescricional de 5 anos. Então, vale a atenção dos síndicos e administradores de condomínio para que cobrem essas dívidas, não deixem passar mais do que 5 anos para cobrar essas dívidas. Doutor Matheus, isso não vai estimular a inadimplência ainda mais dos condomínios com essa decisão do Supremo? Do Superior. Isso pode sim estimular isso, mas vale a atenção dos síndicos e administradores de condomínio. Pode estimular, se a dívida estiver desde o seu vencimento com mais de 5 anos, ela não pode ser cobrada na Justiça. Existem, nós já vimos casos de condomínios que estão com dívidas acima de 5 anos, e então é por isso que os síndicos e os administradores têm que ficar bem atentos para que ajuizem logo as ações de cobrança. Então todos os juízes agora estão obrigados a decidir dessa forma? Não. Essa é uma decisão de uma turma do Superior Tribunal de Justiça, e essa decisão ela não tem força vinculante, né? Ela é um entendimento, então, de maneira que os juízes, outros juízes podem decidir de modo diferente, né? Eles podem decidir que a dívida prescreve em 10 anos. Todavia, existe uma tendência dos juízes, dos tribunais estaduais, a seguirem a orientação, né, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é a instância máxima nesse assunto, para que se unifique o entendimento, para não haver divergência. Por exemplo, se uma pessoa um condomínio entra com uma ação de cobrança, o juiz decide que é 10 anos, depois outro juiz decide que é 5. Então, para uniformizar esse entendimento, existe essa tendência de seguir o que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decide. Doutor Matheus, por exemplo, vamos dar uma situação. O condomínio, o inadimplente, em 5 anos, ele prescreve, ou se o advogado entrar novamente com pedido de cobrança, e ativa novamente ou não? É extinguido mesmo? Bom, se dentro dos 5 anos, desde o vencimento da dívida, o condomínio ajuizou a ação de cobrança, essa dívida vai poder ser cobrada. Se do vencimento até o ajuizamento da ação foram mais de 5 anos, essa dívida o juiz vai extinguir o processo em relação às parcelas que foram ajuizadas com mais de 5 anos. Por exemplo, doutor, nesse caso do inadimplente, o condômino deixa de pagar e ele só tem um imóvel, que é o imóvel onde ele mora com a família dele. Esse imóvel pode ser penhorado, pode ser requisitado para ser paga a dívida, se caso ele esteja assim próximo dos 5 anos e entrar com uma ação até de despejo? Isso, o imóvel pode ser penhorado. Sim, apenas uma informação importante, Hussein, é que essa decisão de 5 anos, de fixar a prescrição de débito condominial em 5 anos, ela é válida para os débitos que se venceram na vigência do novo Código Civil, ou seja, a partir de janeiro de 2003. Voltando à sua pergunta, muitas pessoas acham que por ser o único imóvel, pela a lei do bem de família, o imóvel não pode ser penhorado.
No entanto, a dívida de condomínio, assim como algumas outras, ela constitui exceção a essa regra. Então, ainda que a pessoa tenha somente um imóvel, esse imóvel responde pela dívida e ele pode ser vendido judicialmente para pagar essa dívida. A pessoa, ainda que tenha um único imóvel, ela pode perdê-lo. A pessoa pode ser até retirada desse imóvel, a forças, de repente? Sim, sim. Em casos extremos, se a pessoa não desocupar o imóvel voluntariamente, a pessoa que comprou na venda judicial ou se o credor tomou para si esse imóvel, ele pode promover uma medida para desapossar, tirar a pessoa do imóvel e entrar na posse do imóvel. E com isso a pessoa é despejada da própria residência. Às vezes se chega a esse extremo. Doutor Matheus, no caso também ainda dentro dessa possibilidade da penhora e do despejo para quitar a dívida, em uma situação em que esse imóvel estiver financiado ou com alguma dívida junto ao banco, há também essa possibilidade? Sim, há também essa possibilidade. Às vezes a pessoa pensa que o imóvel tem dívida que ele não pode ser penhorado. Não. Ainda que exista dívida, hipoteca sobre o imóvel vai ser penhorado. A diferença é que nesse caso haverá um concurso de credores e o dinheiro obtido com a venda desse imóvel vai se destinar a pagar as duas dívidas. Vai pagar o débito condominial e também vai pagar o débito do agente financeiro. A Justiça tem decidido que se paga prioritariamente o débito condominial. Então, com o dinheiro obtido na venda desse imóvel, se paga primeiro o débito de condomínio e o que sobrar, se sobrar, se quita a dívida de financiamento da pessoa, se ela houver, se existir. Tá. Há a possibilidade, doutor Matheus, de voltar a essa discussão por conta da polêmica e o superior voltar atrás nessa decisão? Sim, existe a possibilidade, como é a decisão de uma turma, pode ocorrer de outra turma, do próprio Superior Tribunal de Justiça, decidir de maneira diferente. E aí, então, isso vai para um outro órgão maior dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, para que esse assunto seja, vamos dizer, pacificado, uniformizado. Recentemente, isso aconteceu com a multa do artigo 475 do Código de Processo Civil, a partir de quando ela incidia ou não. Houveram decisões diferentes, de turmas diferentes, dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, aí existe um órgão especial que vai unificar esse assunto. Ok. Doutor Matheus, para finalizarmos, qual que é a dica que você, como advogado, deixa para o condômino e para o administrador para que se resolva de uma forma mais tranquila? Qual que é o conselho que você dá? Isso, inicialmente, né, então, tentar a cobrança extrajudicial de forma amigável, né, para tentar receber mais rápido essa dívida, porém, atento a esse prazo prescricional, não deixar que isso se arraste por muito tempo. Existem síndicos que passam um mandato inteiro, que normalmente é de 2 anos, sem ajuizar uma ação de cobrança, e isso é preocupante. Então, que se cobre, se tente cobrar amigavelmente para se evitar a ação. Porém, se logo se verificou que não deu certo essa cobrança amigável, se ajuiza a ação de cobrança. Ok. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no Noticidade, pelas informações aí aos administradores e até aos moradores de condomínios que não sabiam, muita gente ainda desconhece dessa nova decisão do Superior Tribunal. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo transmitir isso aqui. Ok, nós agradecemos. E daqui a pouco você confere as principais manchetes dos jornais que circulam em Ribeirão Preto e também na nossa região em um instante só.